Boa noite, boa noite. Começando mais uma transmissão online, ao vivo, né, aqui pelo nosso Instituto Namastê. Lembrando que nós vamos ter 3 momentos nessa palestra. Nós vamos ter o conteúdo que eu quero compartilhar com vocês, que é sempre fundamental, lógico, é a razão de ser da gente estar aqui. Nós vamos fazer alguns exercícios. E a terceira parte, lá no final, eu vou apresentar as novidades do Instituto Namastê. Tem uma super novidade, um convite fantástico que eu vou fazer para vocês, falando dos próximos eventos, mas isso a gente vai deixar para o final, depois da gente responder algumas dúvidas de vocês. Todo mundo pronto? Então vamos lá, né? Presta atenção nisso. Como seria a sua vida se você soubesse como manter seu pensamento extremamente elevado o dia todo? Como você imagina que seria a sua vida se você soubesse como trabalhar a sua mente de tal forma que seu coração permanecesse em paz, você tivesse serenidade, harmonia, tranquilidade para fazer tudo aquilo que você deseja? Eu não estou perguntando se é possível, me dá esse direito aqui. Vamos pensar juntos. Como seria a sua vida se isso fosse possível? Pensa nisso. Como seria a sua vida se você não explodisse mais, não fosse mais escravo da impulsividade, se você não tivesse mais negatividade? Sabe, na hora que viesse aqueles pensamentos negativos, eu não consigo, eu não dou conta, eu não mereço, não vai dar certo, esse tratamento não funciona, eu não vou conseguir um bom emprego, não vou ter um grande amor. Não. Superasse os nãos da sua mente. Como seria? Pensa nisso. Como você acha que seria a sua vida se você pensasse fora da caixa? Se você conseguisse trabalhar no nível vibracional acima, normalmente do nível vibracional que a maioria de nós atua, que é de queixa, reclamação, dificuldade. Muito bem. Oração, sem dúvida alguma, uma das principais ferramentas para que você possa crescer espiritualmente, trabalhar o bem-estar emocional e limpar a sua mente. Há várias pesquisas científicas que mostram que a prática da prece, de maneira contínua, não estou falando de ficar rezando de maneira desesperada sem saber o que está falando, não. A prece, feita com coração, não é para mostrar para os outros o que está orando, não. Prece sua, com você, com seu coração, isso faz uma diferença muito grande, meus amigos. Não importa se você é espírita, católico, budista, muçulmano, se você é evangélico, né? Não importa se você é do Chumei, se você é da Sechanoye, se você é judeu, se você é da Umbanda, do Candomblé, ou se você é de qualquer outra religião, ou se você é ateu e acha isso uma bobagem, é um direito seu. Mas a oração faz diferença sim, a ciência próxima, e nós com certeza nos ligamos a essas vibrações superiores para que a gente possa aproveitar bastante o nosso momento juntos. Tá bom? Falar de pensamentos, né? Falar de trabalhar os pensamentos negativos, transformando-os em positivos, que daqui a pouco eu vou explicar é a linguagem correta, né? Falar de pensar positivamente, é falar nada mais, nada menos do que mudar completamente o sentido da nossa existência. Isso é extremamente sério. Quando a gente fala de bons pensamentos, nós não estamos falando apenas de ter bom ânimo e alegria, não. Uma pessoa, quando ela pensa corretamente, ela trabalha melhor, ela ganha mais dinheiro, ela é um marido melhor, uma esposa melhor, que é muito mais importante, né? Um ser humano melhor, você se torna um filho melhor, você tem uma saúde melhor. A ciência hoje comprova, através da psiconeuroimunologia, quem não sabe da medicina, que estuda a relação mente e corpo, meus amigos, que uma pessoa que pensa positivamente por mais tempo durante o dia, pelo fato de pensar positivamente, libera mais endorfinas, né? As endorfinas são um grupo de substâncias químicas responsáveis pela sensação de paz e bem-estar no nosso corpo. Então, se você tem o hábito de pensar, é como se você estivesse tomando analgésicos, só que naturais. Você produz seus próprios analgésicos. Percebe o poder disso? Então, o fato de a gente trabalhar, nós vamos falar disso daqui a pouquinho, como fazer os pensamentos positivos, você não simplesmente vai se tornar uma pessoa mais legal, você vai ter uma saúde melhor. Se você está doente, a tendência é que você melhore mais rápido, sim. A tendência é que as pesquisas mostram que o remédio que você está tomando faça mais efeito. Se você é uma pessoa que está desempregada, a tendência é que se você é mais positivo, lógico, você passe a confiar mais em você, sua autoestima melhore, você tenha mais insights de negócios que você pode abrir, né, de parcerias que você possa fazer com outras pessoas, que quando nós estamos cabisbaixos, né, assim, tristonhos, abatidos, com a autoestima lá embaixo, porque o nosso pensamento está ruim, a gente duvida da gente, da nossa capacidade, a gente não faz nada. Então imagina a mudança, transformação que você pode trazer para a sua vida se você passar a alimentar
os seus pensamentos positivos. Isso é muito, gente, muito, muito importante. Extremamente possível, que nós vamos falar agora. Então, é importante entender, eu acredito nesse primeiro momento, que nós não estamos falando de coisas soltas, que muita gente não leva a sério isso. Né? Ah, isso é coisa de autoajuda, negócio de pensar positivo, isso é bobagem, eu já penso positivo. Tomara que sim. Só que a maioria das pessoas a gente sabe que não. Muitas vezes a pessoa que fala, eu já penso positivo, ela pensa positiva 3, 4 coisas num dia, mas 10, 12 são negativas. Falam coisas ruins. Às vezes não falam, mas pensam. E se você pensa, você cria uma vibração. Essa vibração tem energia. A física quântica demonstra tudo aquilo que nós criamos é energia. Eu não estou nem falando da questão espiritual, né? Porque de repente a sua crença pode interferir, mas do ponto de vista espiritual, quem estuda a relação das energias sabe, pensamento é energia. É uma energia muito mais sutil. E nós estamos criando energia o tempo todo. Então, mesmo que você não fale coisas negativas, mas você pense coisas negativas, meus amigos, essas energias estão sim te prejudicando. E a gente tem que saber o que fazer em relação a isso. Olha que importante isso. Normalmente, uma pessoa que vive com pensamentos negativos, ela não nasceu com pensamentos negativos objetivamente, né? Ela tem tendências. Todos nós temos tendências. As nossas tendências, elas vêm do nosso passado, né? Independente da sua crença. Quero respeitar a sua crença aqui. Mas do ponto de vista espiritual, para quem acredita nas várias vidas, nas reencarnações, nossas tendências são herança do ser que nós estamos construindo existência após existência. Sejam tendências boas, tendências ruins, eu estou construindo. Eu estou criando uma persona, né? Um ser que neste momento se chama Ricardo, mas que teve vários nomes e vai ter vários outros. E que, lógico, emocionalmente, em termos de crenças e de ideias, também vai ter vários perfis. Então, num passado distante, né, eu posso ter sido homem, outra mulher, eu vivi numa outra personalidade, essa herança emocional, essa memória, ela me acompanha. Isso se transforma em tendência. E é óbvio que é fácil ver isso, é só você ver suas crianças. Né? Eu tenho filho pequeno, você tem, se não tem, outras pessoas devem ter, você deve ter visto. Né? Cada criança traz tendências. Traz ou não traz? Você vê, por exemplo, assim, crianças que são agressivas desde cedo, mesmo tendo pais tranquilos, ou crianças muito bondosas e amorosas, mesmo com pais agressivos. E aí, de onde você explica isso? São as tendências. O espírito é eterno. Esse espírito, muito mais do que milenar, ele tem uma herança espiritual. E essa herança espiritual, ela está te acompanhando. Então vamos entender que nós trazemos tendências. Só, gente, que presta atenção nessa frase, hein? Biografia não é destino. O que aconteceu no passado não tem que ser repetido aqui para frente. Entende? Não importa se desde cedo fui uma pessoa difícil e complicada, porque é assim que as pessoas falam, né? Eu ouço sempre, Ricardo, o meu caso é mais difícil porque desde criança eu tinha uma autoestima baixa, eu tinha problemas de relacionamento com outras pessoas, com os meus pais. Desde criança as coisas não davam certo, agora eu sou um adulto, eu não vou conseguir mudar. Não tem nada disso. A nossa mente, gente, presta atenção no que eu vou te contar, presta atenção nisso. Nossa mente, ela é mais ou menos assim, ela funciona mais ou menos assim. Imagina que você tem um armazém, muitos anos ficou sem luz, ele estava abandonado. Sabe, um armazém grande, grandão mesmo. Ele estava abandonado. E aí, de repente, sei lá, 50 anos abandonado, né? Tudo escuro, sujo, tá lá. E de repente você faz um acordo com a da sua cidade, e você, olha, eu vou usar aquele, eu queria que você ligasse a luz lá. Então você conversa com a companhia, ela vai lá e liga a luz, não é assim? Na hora que ela liga essa luz, imediatamente a luz acende. Concorda? Ela, claro, vai trabalhar a fiação, vai ver se tem algum defeito, mas na hora que consertou o defeito e ligou o interruptor, não importa que demorou 50 anos aquela sala escura, aquele armazém escuro. No momento em que você liga a luz, toda a escuridão desaparece. Aprender a pensar positivo é a mesma coisa. Você pode ser uma pessoa que durante 50 anos, 2 existências, sabe Deus quanto tempo tem pensado negativamente. No dia que você começa um trabalho sério, correto, de evolução interior, você escolhe estar bem, você escolhe estar em paz, imediatamente você começa a mudar. Imediatamente o nosso inconsciente começa a absorver um novo tipo de conteúdo mental. Com o passar do tempo, as coisas vão mudando. E aqui é que está nossa primeira grande dica da noite de hoje.
dica. Evoluir é um processo. Tudo na vida é um processo. Veja, você demorou 9 meses para nascer, né? 8, 9 meses, teve um prematuro outro, né? Às vezes 7, 8 meses, mas a maioria de nós não demora. Gestação, isso é um processo, concorda? Ninguém nasceu andando, né? Ou alguém aqui pulou da barriga da mãe e nasceu andando. Aliás, isso é até engraçado, né? A gente vê as crianças de hoje em dia tão evoluídas que a gente sempre brinca, né? Daqui a pouco já vai ter criança mandando um WhatsApp antes de nascer. Tô chegando! Mas não é o caso ainda. Então a criança nasce ainda chorando, ela não sabe andar, não é assim? É um processo. Ninguém aprende a andar de uma hora para outra. Então, não seja injusto com você. Não faz sentido você achar que durante muitos anos você era uma pessoa insegura, insensata, talvez emocionalmente tristonha, abatida, né? Não importa, talvez depressiva, e você fala, a partir de agora eu vou mudar, pronto. Aí chega amanhã de manhã, você acorda com o pensamento negativo e fala, esse negócio não funcionou. Epa, calma, isso é um processo. A diferença é que você não vai ficar milhões de anos, né? Você não vai ficar dezenas de anos trabalhando para melhorar apenas, para ver um resultado imediato acontecer. Não. Se você mudar, a gente chama shift, né? Se você mudar a forma como você trabalha a sua mente, imediatamente o resultado começa a acontecer. Gente, tem muitas pesquisas feitas com praticantes de meditação que provam o que eu estou te dizendo. O Dr. Richard Davidson, eu sempre gosto de fazer referência ao trabalho desse pesquisador, e muitas tomografias com pessoas que estavam em meditação e ressonâncias magnéticas. Qual que era o objetivo? O objetivo do Davidson era identificar se durante a meditação havia algum tipo de alteração cerebral, em quais partes do cérebro havia essa alteração. Praticantes de meditar há muito tempo, havia uma parte do cérebro que aumentava. A média, né, da massa cinzenta era maior em meditação do que em pessoas que não meditavam. Olha que interessante. O que mostra que a meditação ela interfere de maneira positiva. E por que eu estou tocando na meditação? É incrível que você vai aprender a praticar e calar os pensamentos. Se você cala, não há pensamento negativo. Negativo para o otimismo entrar. Então veja você que as pesquisas mostram que medita, por exemplo, que entende que é um processo, ela assume o processo, eu vou mudar meu padrão de vida, vou mudar minha maneira de me comportar, vou mudar minha maneira de falar e eu tenho certeza que o resultado vai acontecer. É um processo. Entender isso, gente, vai fazer toda a diferença na sua vida. Porque se você for uma dessas pessoas ansiosas, entende? Que quer tudo para ontem, você vai desistir no meio do caminho, que é o que acontece com a maioria. Que é o que aconteceu, comigo, anos atrás. Anos e anos atrás. Então entenda que cuidar dos nossos pensamentos é um processo. É algo que você começa e tem que trabalhar todos os dias. Nós precisamos criar uma rotina de poder para isso. Eu vejo muitas pessoas falando assim, né? De meditação que eu gosto de sentar assim. Ricardo, eu recebo as pílulas do Evangelho. Muito obrigado. Né? O pessoal agradece. Vocês não têm ideia. Eu é que agradeço por vocês receberem, ouvirem e compartilharem, né? Mas olha que interessante. O fato de gravar as pílulas do Evangelho para vocês, eu sempre falo isso para os meus amigos. O fato de gravar as pílulas para vocês me faz tão bem, mas tão bem, que mesmo que eu queira, eu não consigo ficar pensando coisas negativas por muito tempo. Eu gravo a pílula logo de manhã, concorda? E já tem muito mais de um ano isso, né? Daqui a pouco nós vamos para 2 anos. Como eu gravo a pílula logo de manhã, mesmo que eu acorde não muito bem, claro, tem dias que eu não acordo, uau, que legal, hoje eu tô bem. Não, às vezes, né? Joga água no rosto, faz um cafezinho. Aí eu vou lá, faço a minha oração todos os dias. Faço a minha prece, agradeço a Deus pelo dia que se inicia, meditação. Aí depende, às vezes eu assisto um vídeo, muitas vezes eu leio um livro, vejo uma página legal, e aí na hora que o meu coração pede, eu falo, vou gravar a pílula. Aí não importa. Às vezes eu estou em casa, né? Às vezes quando eu estou viajando a trabalho eu gravo no aeroporto, às vezes eu gravo, né, em lugares barulhentos, porque infelizmente é só o que tem, que se eu não usar eu não consigo gravar, a maioria das vezes em um lugar silencioso, mas o que eu quero dizer é o seguinte, na hora que eu vou gravar, durante aquele momento que eu estou gravando, o meu pensamento está focado em coisas boas, falando de coisas boas, e é um processo.
perceber que, com o passar do tempo, eu me tornei uma pessoa ainda mais positiva, graças a Deus, do que eu era. Se eu não vigiar, vamos supor, parei de gravar, parei de pensar coisas boas o tempo todo, comecei a pensar coisas ruins, claro que eu vou voltar a vibrar de maneira negativa. E por que isso acontece? Porque, meus amigos, é assim que a vida funciona. É muito importante que você cultive o hábito de estar bem, né? Cultive o hábito de estar em paz. Não é fácil estar bem, não é fácil estar em paz. Eu sei que é um grande desafio, mas é muito importante para todos nós. É um hábito que a gente tem que cultivar ao máximo. É um hábito que todos nós precisamos ter dentro de nós. Sabe, tomar a decisão. Eu vou ter hábitos que vão me fazer um ser humano melhor e mais feliz. Eu vou cultivar hábitos que vão me ajudar a estar em paz, porque isso é um processo. Isso, acredite no que eu lhe digo, é meio caminho andado. Por quê? Porque quando a gente conversa com os praticantes de meditação, quando nós conversamos com pessoas otimistas, principalmente pessoas que foram pesquisadas e acompanhadas durante muitos anos, todas essas pessoas falam a mesma coisa. Para eu conseguir ser uma pessoa melhor, eu tive que entender que eu tenho que fazer isso todo dia. Você tem uma ilusão do seguinte, vou assistir uma palestra hoje à noite, e depois da palestra eu melhorei constantemente, acabou. Eu vou fazer uma oração, isso melhorou minha vida. Vou fazer uma meditação. Não, vou assistir um filme bacana, né, de uma comédia que vai me fazer rir. Problema. Não, gente, isso é um processo. Processo significa que todos os dias você tem que estar comprometido em ser uma pessoa feliz, entende? E aí vem a segunda grande lição. Que para ser uma pessoa feliz, você precisa de um processo, uma continuidade, você começa a abrir mão de tudo aquilo que te faz mal. Você começa a abrir mão de tudo aquilo que não te beneficia. Você começa a abrir mão de tudo aquilo que não está legal. De ponto, né? E o que significa isso? Se gritar com as pessoas é algo ruim, por que você vai continuar gritando? Se você sabe que, de repente, se levantar apressado, de mau humor, sem dar sorriso é algo ruim, por que você vai continuar fazendo isso? Entende? Se você sabe que todas as vezes que você bebe muito, você fica uma pessoa irritadiça, por que você vai continuar bebendo muito? Se você sabe que tem uma vida sedentária, te faz ficar de mau humor, que você não fica bem com o seu corpo, por que então você não vai fazer exercício? Começa a entender, peraí, a minha felicidade é algo que eu quero cuidar, é minha responsabilidade. Então, é um processo. Me acompanha, é um processo. Eu preciso treinar, eu vou reeducar minha mente inconsciente, para que um dia só tenha mensagens e memórias maravilhosas no meu inconsciente. E eu me sinta bem. Então, até lá, eu preciso ser disciplinado. É um processo. Então, automaticamente, você começa a abrir mão de tudo aquilo que te faz mal. Primeira parte, meus amigos, é um processo. Não adianta buscar milagre. Não adianta. Eu tenho certeza, muita gente às vezes vem para uma palestra como essa, buscando, vamos ver o que esse cara vai falar de milagroso. Aí ele vê que não tem milagre. Não gostei. Eu falo que é o pensamento de preguiçoso. Preguiçoso é assim, né? Ele não quer fazer nada. Ele quer comer omelete, mas não quer quebrar o ovo, né? Assim? Ele quer algo maravilhoso de uma hora para outra, mas ele não quer se comprometer com a mudança. Meus amigos, não funciona assim. Né? Deus, quando nos criou, criou o universo, não funciona assim. Veja que até a expansão do universo é um processo. O movimento de Big Bang é um movimento de expansão e de contração. Tudo é processo. Olha só as estações do ano. Primavera, verão, outono e inverno. Depois começa. É um processo. Não é um ciclo? Dia e noite, noite e dia. Dia e noite, noite e dia. É um processo. Olha o nosso corpo. E grande circulação, movimento sanguíneo, né? Batimentos cardíacos. É um processo. Olha a respiração. O ar entrando e o ar saindo. O ar entrando e o ar saindo. É um processo. Tá entendendo? Tudo é processo. Entenda isso. Olha uma árvore crescendo. Nenhuma árvore, quando você coloca a semente, ela brota imediatamente, dá flores, né? E depois frutos. Não, é um processo. Pode demorar dias, meses, anos. É um processo. Aprenda isso. Isso vai tirar, gente, a maioria das nossas ansiedades, vem impedir que a gente desista dos nossos objetivos no meio do caminho. Tudo na vida é um processo. Ninguém nasceu aprendendo a cantar, a tocar. Mesmo uma pessoa talentosa, ela teve que se aperfeiçoar. Ela podia ter aptidão, mas ela teve que se aperfeiçoar, sempre. Um atleta, um cantor, um dançarino, um palestrante, um cientista, uma pessoa que tivesse uma ótima memória.
Você pode trazer o talento e a predisposição, mas sempre para evoluir é um processo. Entenda isso. Cuidar dos seus pensamentos positivos é um processo. Todos os dias, você com atitudes positivas. Sempre. Sempre. Legal?